Oi, meus amores e amoras, tudo bem? Hoje é domingo de Páscoa e eu trago pra vocês um vídeo sobre esse filme aqui. Tchan, tchan, tchan! Pra você que caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Dandy e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem cresceu assistindo esse filme, só a abertura dele já é uma baita nostalgia, mostrando lá o chocolate sendo preparado para depois ser embalado, transportado e vendido. Revendo o filme, eu fiquei pensando, ao decorrer do filme é dito e reforçado que o Willy é um gênio. Por que ele coloca o convite dourado na barra? Não tinha que ter uma máquina para isso? Ou até mesmo, sei lá, será que ele gosta de fazer isso? Será que é um hobby? Não sei. Então somos apresentados ao nosso protagonista, Charlie Bucket. E com isso o narrador fala a situação da família dele, que particularmente me parece muito a situação de um CLT, coisa que eu vou falar mais a fundo em outro vídeo. Então o filme segue com o avô do Charlie contando como era ele ser CLT do Wonka até o Wonka abrir a fábrica, e com isso nós sabemos que um príncipe pediu ao Wonka que fizesse para ele um palácio de chocolate. Aí eu até pensei, eu acho que esse príncipe era ou não, muito fã da história lá de João e Maria, para querer viver especificamente num lugar feito do doce mais apreciado do mundo. Mas como sabemos, isso de viver num palácio de chocolate não deu certo não. Depois que o palácio derreteu e desapareceu, digamos assim, o príncipe mandou um telegrama para o Wonka pedindo um novo palácio. O cara insistiu no erro. Depois disso, se inicia a procura pelo convite dourado. E nós sabemos que primeiro é o Augustus que encontra e depois a Veruca, mas vou dizer pra vocês, gente, particularmente eu adoro criança, mas quando eu peguei esse filme pra assistir, pra gravar esse vídeo, eu fiquei, gente, que menina chata essa Veruca, chata, mimada. Tanto que até a mãe dela, quando ela exige que o pai dê pra ela o convite dourado, faz uma cara, mimou essa menina? Uma expressão, né, que diz, mimou essa menina e olha no que deu. E só reforçando aqui, ela é muito chata, sabe? Mimada, mas deixando bem claro que eu tô falando da personagem, não da atriz. Saibam diferenciar aí, tá? Bom, como eu estava dizendo, indo adiante aqui. Os pais do Charlie tentam dar a ele uma chance de tentar encontrar o convite dourado, mas não é dessa vez pra ele, né? Aí eles adiantam um presente de aniversário, né, que é uma barra de chocolate, mas ainda não é dessa vez pro nosso protagonista. Tanto que eu acho que na primeira vez que nós assistimos esse filme, nós ficamos do começo ao fim torcendo por ele. A propósito, me digam, quando vocês assistem esse filme, vocês ficam com vontade de comer chocolate? Digo pra vocês, quando eu fico com essa vontade desde que eu sou criança, só que dessa vez eu fiquei com vontade de comer o chocolate do filme, porque eu achava quando criança que não existia na vida real o chocolate Wonka. Depois nos é mostrado que quem encontrou o outro convite foi a Violet. Ela até diz, né, que mascava chiclete e trocou o chiclete pelo chocolate. Em seguida nos é mostrado que quem encontrou o penúltimo convite foi o garoto Mike TV. E ele fala em entrevista, né, uma coisa bem que como se ele fosse um gênio da tecnologia, que inclusive eu demorei bastante tempo para entender o que ele falava, mesmo depois da cena na fábrica, mas o que ele basicamente fala é o seguinte, que ele entrou no sistema das máquinas, ele conseguiu ter acesso ao sistema das máquinas da fábrica e fez uma das máquinas parar de funcionar, que na minha cabeça essa máquina seria a cachoeira, como o William lá no mais pra frente do filme vai falar, né, que a cachoeira é o mais importante, talvez ele tenha conseguido, né, entrar no sistema e fazer especificamente a máquina da cachoeira parar de funcionar. E ainda falando do Mike, pra mim, ele é um furo de roteiro proposital, né, porque ele é uma criança que não gosta de chocolate. Assim, eu não duvido que possa existir no mundo uma criança assim, né, que não gosta de chocolate. Mas por que que uma criança que não gosta de chocolate te quer o cupom dourado para conhecer uma fábrica de chocolate? Não faz sentido. Logo vamos para a cena que o nosso protagonista ele encontra dinheiro perdido e ele faz o que toda criança faz quando encontra
3 dinheiro perdido que é comprar doce. Em meio a isso, ele acaba encontrando o último convite dourado. Com isso, vamos para o momento que todos os envolvidos vão para a fábrica de chocolate. E eu sempre, desde criança, eu sempre tive uma impressão de que o avô do Charlie, ele ia vestido com uma roupa estilo detetive, porque como ele já foi funcionário do Wonka, pra ele é como é saber como é que ficou o estabelecimento depois que ele parou de prestar serviço. E é como é dito e reforçado na casa do Charlie, isso é um mistério. Aí vem aquele momento da musiquinha dos bonequinhos de chocolate. Quando criança eu gostava, hoje em dia eu acho mais ou menos, sabe? Eu acho até legalzinho, meio irritante. Não sei. Com isso, os responsáveis com as crianças entram na fábrica junto com o Willy. As crianças vão se apresentando sem ele pedir, até o momento que a Verusca se apresenta e ele disse que sempre pensou que veruca era um tipo de verruga que dá na sola do pé. Quem nunca? Quem nunca pensou isso? Depois disso, acontece um diálogo entre a galera que acabou de entrar ali na fábrica e o Wonka, fazendo ele ter gatilhos, né, lembranças do passado, só que depois que passa, eles vão em frente. E aí vem uma cena que desde criança me dá muita raiva, quando o Augustus oferece chocolate pro Charlie e faz o menino passar vontade. Nossa, isso dá uma raiva desde criança. Isso aí não era só o Charlie que passava vontade, eu também. Então, com isso, eles entram no primeiro ambiente da fábrica, que particularmente é o meu preferido, sabe? Dá vontade de comer um pouquinho de tudo que tem ali. E há quem diga que aquele cenário seja de verdade. Tanto que os atores só viram o cenário pela primeira vez quando aquela cena realmente foi gravada, porque o diretor queria a reação mais natural, vinda da atuação possível das crianças quando vissem aquele ambiente. E é nesse momento que somos apresentados aos operários da fábrica, os Umpa-Lumpas. Também aprendemos que cacau é a matéria-prima para fazer o chocolate. Com isso, no mesmo momento, um dos concorrentes é eliminado, tanto que o Willy diz que o chocolate dele não pode ser tocado por mãos humanas. Aí quando criança eu ficava me perguntando como que ele fazia para provar quando queria, se era esse o caso de não ser tocado por mãos humanas. Mas quando eles sobem no barco, essa pergunta é respondida. Com isso avançamos para a cena que o Wonka fala sobre chantilly e que chantilly não vira chantilly se não for muito bem batido. Quando criança eu não levava isso muito a sério não, até o dia que eu comprei chantilly pra fazer e descobri que é verdade. Com isso, eles param na sala de invenções e ele mostra a bala sem fim. E a Violet diz que parece chiclete. Particularmente, eu acho que parece mesmo. Parece muito esse chiclete aqui, ó. Aquela bala sem fim que ele mostra. Depois ele mostra a bala capilar. Eu preciso dizer, se eu tivesse ali, gente, eu ia perder pra bala capilar. Eu ia ser eliminada no teste da bala capilar. Porque eu ia querer, mesmo que ele falasse que a mistura não tá no ponto. Eu ia, sabe? Só pra fazer meu cabelo ficar grandão. Em seguida, ele mostra o chiclete que não é pra ser mascado. E por falar em chiclete, eu cresci e descobri que eu virei a Violet. Eu vivo mascando chiclete quando eu tô tensa ou nervosa. E como sabemos, com isso, ela é eliminada. Então eles vão adiante e o Wonka demonstra até certo momento que ele não gosta de chiclete. O Mike pergunta, se você não gosta, por que você fabrica? Quando criança eu me fazia a mesma pergunta, só que hoje eu sei a resposta, né? Porque é uma questão de tipo, não é uma questão dele gostar ou não gostar. A questão é que ele tem que fabricar para dar lucro. E não venham me dizer que não é assim porque estamos falando de um empresário. É exatamente assim que eles pensam. Em seguida eles vão para a sala dos esquilos. A mimadinha fala que quer um. O Wonka diz não. Ela mesma se diz sim, vai tentar pegar o esquilo e no final se dá mal. E eu sempre achei engraçadinho quando o Wonka diz que ela é uma noz estragada. Depois disso, como sabemos, eles vão pro elevador e tem um momento que acontece um diálogo que o Charlie diz assim, que chocolate não precisa ter sentido, é por isso que é doce. Foi outra frase que eu demorei bastante pra entender também, mas hoje eu entendo. É porque quando a gente come chocolate, o nosso cérebro libera a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Ou seja, uma vez que você morde chocolate, o divertidamente da alegria assume a mesa da sala de comando. Então avançamos para a cena da sala de televisão. O pivete fica encantado com a invenção, se coloca numa situação difícil. Se o Willy
Ele meio que tenta impedir, mas não consegue. Mas vou dizer pra vocês, se fosse eu, também teria perdido na sala de televisão. Porque assim como ele, eu também sempre quis entrar dentro da televisão. Mas como eu tava dizendo, o menino faz besteira, entra dentro da televisão, e meio a isso começa uma música que fala sobre não consumir e as coisas que se passam na televisão e não consumir a própria televisão. Que assim, eu não acho errado, porque vamos reconhecer que foi a partir da televisão que se iniciou o vício em telas. Isso é um fato. E assim, eu me orgulho muito porque a música é mencionada muito a palavra fábula. E eu me orgulho em saber hoje em dia o que significa essa palavra. E para quem não sabe, fábula é uma história onde os animais se vestem, conversam e agem como se fossem seres humanos. Para quem não sabe, isso é fábula. E com o que aconteceu com o Mike, ele é eliminado e só sobra o Charlie. Então, o avô, o Wonka e o Charlie vão pro elevador e o Wonka aperta o botão para cima, mas ir além. Depois que o elevador sai da fábrica, nós podemos ver o que aconteceu com as crianças que foram eliminadas ao longo da competição. Aí desde criança, quando eu vi a situação do Augustus e da Violet, eu pensava, tipo, não é só, a questão dos dois não é só eles tomarem banho, porque assim, eu acho que assim, se o Augusto tomar banho, aquele chocolate que ficou no corpo dele talvez saia com água e sabão. E se a Violet tomar banho, será que aquela tinta azul não sai do corpo dela? E o negócio da Veruca também, era só tomar banho. E a questão do Mike, sei lá como é que se resolve. Então com isso, se é focado na casa do Charlie, a mãe dele perguntando pro marido que horas que eles deveriam voltar. E com isso, o Wonka entra com o elevador dentro da casa pelo telhado. Eu acho uma sacanagem que ele nem paga pelo estrago depois. E com isso, o Wonka conta por que ele fez o concurso. Porque da última vez que ele cortou o cabelo dele, saiu um cabelo branco. E ele chegou à conclusão de que ele precisava de um herdeiro. Aí eu pensei, se ele precisava disso, por que ou ele não adotou ou ele não fez do jeito tradicional? Mas é aquilo, né? Voltando ao que eu falei, estamos falando de um empresário. Ele não adotou nem fez do jeito profissional porque isso não ia devolver lucro financeiro para ele. Então o negócio era ele fazer essa promoção, fazer crianças do mundo inteiro comprarem mais chocolate, ó, e o lucro entrando no bolso dele. Então ele pergunta pro Charlie se ele estava pronto para deixar tudo aquilo para trás e morar com ele na fábrica. E assim, ele disse que não poderia ir junto com a família, não poderia ir com ele pra empresa, claro. Só que é aquilo, o Charlie quer que a família vá junto. O que particularmente quando criança, eu não entendia, né? Como eu estava dizendo, eu não entendia isso, só que agora adulta, eu até entendo, né, que talvez nesse momento o filme esteja querendo passar aquela clássica mensagem de que, não existe coisa mais importante do que a família, ressaltando aqui que eles são uma família pobre e que nós não devemos romantizar a pobreza, tá, gente? Não façam isso. Mas tipo, é uma família que tem amor. Gente, amor não enche barriga, não paga boleto, nem coloca comida na mesa, tá? Mas como eu tava dizendo, hoje eu entendo por que o Charlie não queria ir. Não queria abandonar a família, porque ele tava num ambiente que ele era amado, mas eu preciso dizer pra vocês, se fosse eu teria dito sim sem pestanejar, sem pensar duas vezes na família, falar, só vou pegar minhas coisas e eu vou com você. E ainda, em detalhes dessa cena, né, o Willy diz, né, que, se você não for com a sua família, isso pode ser um bônus, o que do meu ponto de vista realmente era, porque eu não cresci num ambiente me sentindo amada como o Charlie cresceu. Porque assim, ele cresceu num ambiente se sentindo amado. Eu cresci num ambiente que me fazia sentir uma intrusa. Até hoje eu tô tentando, né, me afastar dessas pessoas. Os que me fizeram mal durante o meu desenvolvimento. O que me falta pra isso é money, money, money. Depois disso, o Wonka sai chateado com a decisão do Charlie. E depois é nos dito que a situação da família do Charlie melhora muito. Claro, né? Não acontece a tão dita meritocracia pra eles, mas eles melhoram bastante a situação ali. Enquanto isso, o Wonka não dá pra dizer o mesmo por ele, porque ele tá ali fazendo terapia com um dos Umpa-Lumpas e chega à conclusão sozinho no que ele deve fazer pra melhorar a situação. Depois disso, o Charlie e o Willy se encontram, eles vão atrás do pai do Willy, enquanto
o pai do Willy examina, né, sem saber que é o Willy, o Charlie vai observando a casa e percebe que a cada notícia positiva que saía, o pai do Willy fazia recorte de jornal para guardar, para mostrar que mesmo de longe, ele sentia orgulho do filho. E o mais irônico que vocês forem reparar aqui, assim, com o Willy vendendo doces, era como se ele estivesse mandando clientes pro pai dele. Afinal, o pai dele é dentista. E quando ele reconhece o filho, acontece ali um abraço de pai e filho, do Wonka para o pai dele. No mesmo dia, o Wonka refaz a proposta dele para o Charlie, que aceita com uma condição. E a condição vocês já sabem o que é. E no final nós sabemos que o Charlie ganhou a fábrica de chocolate. E o Willy passou a fazer parte da família do Charlie. Como considerações finais, só digo duas coisas a vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Primeira, a vida nunca foi tão doce. E Feliz Páscoa, pessoal!